Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Por amor de um povo caído, por amor de um povo rebelde, Senhor, Tu te moveste em misericórdia e fizeste aquilo que ninguém esperaria ser feito, Senhor. E por isso muitas vezes nós não conseguimos abarcar, entender o propósito divino da salvação. Senhor, Tu, na Tua essência, Pai, Tu és amor. E todas as Tuas obras são baseadas na Tua essência, que é o amor. Por isso, muitas vezes, quando vens à nossa vida em correção, em disciplina, é esse amor que Tu estás a manifestar por nós. Quando nos colocas no deserto, também é com amor que Tu nos colocas no deserto, mas quando Tu nos colocas nos rios que transbordam, também é com o mesmo amor. E por isso nós muitas vezes nos encontramos centrados em nós próprios, sem entender o porquê disto e o porquê daquilo. Quando, na verdade, a única coisa que é importante entender é que é pela Tua misericórdia, pelo Teu imenso amor, do qual ninguém nem nada nos pode separar. É por Ele que estamos aqui, Senhor. É pelo Teu Filho unigênito, é por Jesus Cristo que estamos aqui nesta manhã e por esse amor grandioso que manifestaste através desse gesto, através dessa entrega, Senhor. Muito obrigado. Senhor Jesus, obrigado por cada vida que aqui está, obrigado pela Tua palavra que nos tem sustentado, nos tem orientado, nos tem dirigido. Senhor, limpa os nossos corações nesta hora. Pai, dá-me a graça, Senhor, de, em poucas palavras, acompanhar em Juízes capítulo 6. Eu fico aqui que é para estar mais perto dos irmãos, porque realmente esta sala é muito gloriosa, muito bonita, muito boa, está muito bem feita, mas quando tu te vais ali para cima há um sentimento qualquer, pelo menos a mim cria-se um sentimento. Eu tenho, vou-vos ser sinceros, tem-me faltado a coragem para fazer o que estou a fazer hoje. Para cima do púlpito, mas eu não quero estar em cima do púlpito, eu quero estar aqui convosco, com o vosso nível, olhos nos olhos, face to face, como diz os ingleses, é face to face, olhos nos olhos. Às vezes temos a dificuldade dali de cima de fixar os olhos uns dos outros. É importante que fixemos os olhos uns nos outros. Amém? Estamos em liberdade, estamos em paz, estamos em harmonia. O Senhor é connosco, já cantámos vitória, algumas notas mal entregues ali no momento da vitória e tal, mas o Senhor dá-nos a vitória não pelas notas bem tocadas, Ele já nos deu a vitória há 2000 anos atrás. Amém? Por isso, tudo o demais, dizia o rei sábio, tudo o demais é quê? Vaidade. Vaidade. Amém? É vaidade. Mas devemos fazer as coisas, digamos, de uma forma maravilhosa para Deus, de uma forma, vamos dizer até, excelsa, ou seja, com excelência. Devemos fazer as coisas com excelência para Deus. Mas o mais excelente é que nós tenhamos um coração integralmente vocacionado, voltado ao Senhor. Amém? Isso é a maior excelência que o ser humano pode ter. É um coração totalmente entregue, integralmente, não dividido, integral. Então aqui em Juízes há uma história de um grande... Quem me deu o tema para... Quem me deu esta luz para esta mensagem foi a Carla. A Carla, estávamos a tratar lá na cozinha umas coisas e ela falou-me nesta passagem bíblica e eu disse, ok, já tenho mensagem, porque o Senhor naquele momento falou-me. E em Juízes, capítulo 6, a palavra de Deus diz, fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas. As covas não são as covas do tempo do rei Jorão e Josafá. Não. São outras covas. Estas covas não estão cheias dos rios abundantes de Deus. Estas covas não estão cheias da água de Deus.
São outro tipo de covas. E diz, fizeram covas para si por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Por cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Já não eram só os midianitas que vinham contra Israel, contra o povo de Deus, contra a igreja, contra ti e contra mim, que confessamos o nome de Jesus. Amém? Tu és a igreja de Cristo. Eu sou a igreja de Cristo. E nós somos povo de Deus. Diz que somos, imagina-te como o Senhor nos vê, nação santa, sacerdócio real, povo eleito, escolhido. Amém? Para manifestar. Para que fomos chamados. E é importante que tenhamos a noção do propósito para o qual fomos chamados. Não fomos chamados por outra razão qualquer. Fomos chamados para, através de muitas tribulações, através de muitas provações, através também de muitas alegrias. Eu tenho vivido alegremente na casa do Senhor. Amém? Amém. Mas agora tu perguntas-me, e todos os dias tu vives alegremente? Não. Não, nem pensar nisso. Há muitos dias em que a nuvem para sobre a igreja, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Provavelmente há aqui pessoas nesta manhã cuja nuvem neste momento, uma nuvem negra, daquelas que aqui na Serra de Sintra todos conhecem, é uma serra dada a ter muitas nuvens. Quando o resto do país tem sol, aqui tem nuvens negras. Em muitos dias do ano, até mesmo no verão, posso dizer-te. Com certeza que já deste conta disso. Então, mesmo sabendo que há pessoas aqui, provavelmente, que nesta manhã possam estar a viver um momento em que a nuvem está por cima. E sabes, quando a nuvem está por cima de ti, a luminosidade é fraca. Não é? O dia fica obscurecido. Não é a mesma coisa do que aquele sol que emana aqueles raios solares e que tu dizes que rico dia que está hoje. Hoje apetece-me viver. Amém? Muitos dias na nossa peregrinação vamos ter que viver debaixo de uma nuvem. Mas uma verdade eu já aprendi, pela graça de Deus, é que por trás daquela nuvem está o sol. Amém? É uma questão de tempo. É uma questão de tempo, é uma questão de atitude. É uma questão de tu quereres avançar sabendo de antemão que aquele dia é complicado, mas que virá o livramento na hora de Deus, no tempo de Deus. Amém? No tempo de Deus. Se nós pudéssemos todos soprar, quando as nuvens estão aqui, vemos o resto do país com sol, e ali em cima do Palácio da Pena muitas vezes está aquela nuvem escura, toda esta área está obscurecida. Se nós todos pudéssemos soprar e dizer assim, não, nós vamos dar um sopro todos juntos ao mesmo tempo e vamos soprar a nuvem para ficar com bom tempo. Seria maravilhoso, não era? Amém? E ficaríamos imediatamente a viver o mesmo sol que o resto do país. Mas provavelmente há um propósito para que tu estejas a viver com essa nuvem por cima de ti. Amém? Provavelmente há um propósito. Provavelmente tu já o identificaste ou provavelmente tu não identificaste. Provavelmente há coisas dentro de ti que não permitem que tu identifiques cada etapa, cada propósito, cada patamar na tua vida que tu passas. Mas para todas as coisas há um propósito. A Bíblia ensina-nos que nada acontece por acaso. Amém? Nada acontece debaixo do sol de novo. Ou seja, que todas as coisas são preparadas de antemão para que nós passemos por elas. Amém? Ou seja, a nossa atitude vai poder, de alguma maneira, vamos dizer, vai poder alterar o curso da nossa vida ou não. Mas se tu tens que passar pela nuvem, tu tens que passar pela nuvem. A tua atitude, se é uma atitude alegre, significa que tu vais passar por baixo da nuvem alegremente. Amém? Olhas para o teu lado e provavelmente há alguém que não entendeu ainda o propósito e decide permanecer debaixo da nuvem entristecido, cabisbaixo, revoltado, angustiado. Decidiu. Mas os filhos de Deus temos que entender uma coisa. Que devemos, no momento da passagem por baixo da nuvem, no momento da tribulação, da aflição, devemos entender que a nossa conduta não deve ser alterada. Devemos, da mesma maneira, entender que Deus tem um propósito para aquela situação. Amém? É mais fácil dizer glória a Deus quando tudo vai bem. Verdade? É mais fácil. Mas quão maravilhoso é que nós, no momento da escassez, no momento da tristeza, no momento da angústia, no momento da tribulação, possamos também dar um glória a Deus e buscar a Deus com todas as nossas forças. Amém? E diz que
como também, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até à vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. O trabalho do príncipe das trevas é esse. É deixar, digamos que, encostado à parede, sem qualquer tipo de previsão, sem qualquer tipo de esperança, sem qualquer tipo de ambição pessoal, sem qualquer tipo de ânimo para nada, que fiques aí, no sítio onde tu estás. Provavelmente hoje, no sítio onde tu estás. Provavelmente pensando, tanto me faz como se me deu. É igual. Tanto me dá ir para a esquerda como para a direita. E porque os inimigos do povo de Deus vinham e arrasavam com tudo. Esperavam que viesse o tempo das colheitas. Deixavam-nos trabalhar. Trabalhavam todo o tempo de sementeio. O povo de Deus a trabalhar, a trabalhar. E o inimigo astuto, os inimigos astutos, o inimigo da tua alma, ou o inimigo das nossas almas, é astuto. E nós temos que ter a consciência que ele é astuto. Muitas vezes, aonde parece que está tudo bem, não está nada bem. Porque ele é astuto. E diz que o povo de Deus trabalhava, e chegava à altura da colheita e parecia como uma praga de gafanhotos. Deixavam o povo totalmente na miséria. Entre nós há pessoas que trabalham. Trabalham. Não há que apontar em relação ao trabalho. Eu tenho a fama que não trabalho muito. Não tenho problema nenhum em dizê-lo. Olha, está ali já a abanar a cabeça. Eu também já ouvi dizer disso. Não estou muito preocupado com isso, porque tenho a consciência daquilo que faço. Amém? Então, quem me conhece há mais tempo sabe que não sou uma pessoa que me levanto de manhã e quero trabalhar. Mas eu pergunto, quantos é que há aqui assim? Não há trabalho para fazer. Não há trabalho. Havia aqui um irmão que dizia, não há café, não há trabalho. Era a sua moeda de troca. Pela graça de Deus, creio que já está, essa área da sua vida já está alterada. Pela graça de Deus. Na altura das colheitas, na altura em que há que ver o fruto, na altura em que há que ter o deleite de poder saborear o fruto da tua vida a ser transformada, na altura em que realmente tu esperarias ver a grandiosa obra de Deus na tua vida a dar fruto, e olhas para ti e dizes, não vejo fruto nenhum. Estou sempre na mesma. Mas trabalho. Alguns dos que estamos aqui nesta sala nesta manhã, o seu estandarte é dizer, eu levo 20 anos a trabalhar neste ministério. É um estandarte, é uma bandeira. É a bandeira com que se apresentam. Há 15 anos eu fiz aquela obra, eu fiz aquele trabalho, eu fiz aquele ministério, eu levantei. É um estandarte, é uma bandeira. Mas provavelmente poderá acontecer que hoje estão numa situação da qual não veem o fruto na sua vida. Não há fruto. E diz a palavra de Deus que o agricultor é aquele que deve experimentar o fruto. Amém? É o primeiro a saborear o fruto. Amém? O agricultor. E quem são os agricultores? Sou eu e somos todos nós que estamos aqui. Somos agricultores na nossa própria vida. Por isso é que semeamos. E por isso é que a palavra de Deus nos ensina. Tudo aquilo que o homem semear, o homem, nós, também vai colher. E é evidente que se nós semeamos mal, nem é preciso vir uma lei espiritual ensinar-nos que se semeamos mal, provavelmente o Chico, o agricultor, onde é que está aqui o irmão Chico? O Chico? Está no jardim. Ok, está no jardim, está a semear, viram? Eu ia lhe perguntar ao Chico, se semeia-se o Chico vê uma semente má, está à espera que ela dê um bom fruto? É evidente que não. Então diz que vinham na altura da colheita estes midianitas e mais alguns já do Oriente, já vinham povos de todo o lado. Aquilo já era um dado adquirido. Deixavam-nos trabalhar e de repente passavam lá. Então,
E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até à vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Qual é o trabalho do inimigo das nossas almas? Primeiro, e destruir. E era isto que este povo fazia. E é isto que o inimigo da tua e da minha alma quer fazer. Esse é o único objetivo dele. É o objetivo de destruir almas, vidas, casamentos, relacionamentos de amizade. Todas essas coisas ele veio para destruir. Ele está vencido porque Jesus venceu na cruz do Calvário. Amém? Então quer dizer que agora está na tua e na minha mão. O poder da vitória está na tua e na minha mão. Amém? Está em nós. A palavra de Deus ensina, está em nós não perder a nossa fé. Está em nós. Já não está mais em Deus. Está em nós não perder a nossa fé, confiarmos veemente no poder do sangue de Cristo e permitir que Ele possa fazer o resto da obra. Mas está em nós. Está em nós nos aproximarmos a Deus. Está em nós cairmos em nós mesmos e reconhecermos a nossa condição. Quão difícil é reconhecer a condição. Mesmo até para algumas pessoas, eu falo em termos pessoais, em primeira mão, não é? Mas quão difícil é nós reconhecermos a nossa condição. É tremendo, é uma exposição da qual ninguém quer, pela qual ninguém quer passar. E então diz, assim Israel ficou debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. O Senhor não foi pessoalmente. Eu pergunto aqui, porquê é que esperamos tantas vezes? Que a nossa vida seja tocada por Deus. Estamos à espera que Jesus venha pessoalmente? Quando vier é tarde. Então, há pouco estava o Crespo orava e por um lado eu entendo a oração do Crespo, mas por outro lado algo dentro de mim dizia, anula-me como homem. Jamais. Deus quer usar homens. Eu sei o que ele quis orar, anula-me como homem na minha humanidade, que possa levar a com que a palavra de Deus seja distorcida, não é? Eu entendi, mas dentro de mim disse, não podemos ser anulados como homens, porque Deus usa homens para falar, para enviar, para declarar, amém? Para tomar vitória, para tomar posse. Deus usa homens para interferir com homens, amém? Investidos pelo poder do Espírito Santo, claro, sem dúvida. Porque senão então, sim, a outra parte do homem, a parte humana, mais vale que seja anulada. Mas Deus usa homens. E então mandou-lhes um profeta. Nós, muitas vezes, e volto a falar pessoalmente, e provavelmente alguns aqui podem testificar do mesmo. Quantas vezes nós já negligenciámos a palavra dos profetas à nossa volta? Quantas vezes nós já endurecemos o coração diante dos profetas que Deus enviou, dos quais nós olhamos e dissemos, este é profeta? Não pode ser. Quantas vezes já nós endurecemos o coração à palavra de Deus, à correção de Deus, à disciplina de Deus, à direção de Deus, à palavra rema de Deus sobre as nossas vidas, só porque aquele não é o profeta que nós esperávamos. Naamã, aquele grande homem Naamã, também não esperava que o milagre de Deus pudesse acontecer daquela maneira. A restauração da sua carne, a sua lepra fosse curada da maneira que lhe foi apresentada. Ele esperava que o profeta viesse, fizesse uma vénia, talvez. Eu sou o profeta de Deus, então, como estás, Naamã? Só à minha casa, que eu mando servir. E daí o profeta nem sequer apareceu diante de Naamã. Isso foi uma grande
uma grande indignidade para ele. Quantos de nós já endurecemos o nosso coração por achar que isto é ou aquilo é indigno? E quantas vezes Deus já quis falar à nossa vida e não pôde falar, não pôde falar. E se falou, entrou por aqui e saiu por ali. Quantas vezes já nós fizemos isso? Só porque não achamos que aquela ocasião, que aquela situação ou que aquela pessoa é motivo para nós termos que ouvir aquilo que temos que ouvir. E isso muitas vezes é o que vai fazer toda a diferença. E para Naamã fez toda a diferença. Desde que ele rejeitou o formato, o modelo, a orientação que Deus tinha para ele através do profeta, ele rejeitou, fez toda a diferença a partir do momento em que ele pôde aceitar. E a diferença foi só uma, e era a única que importava. Deixou de ser leproso para voltar a ser um homem são. Amém? E, claro, já todos ouvimos falar no exemplo e na comparação da lepra de Naamã com a lepra do nosso coração. Não é? A lepra do nosso coração. O pecado que está agarrado a nós, do qual temos que ser limpos, lavados e restaurados pelo precioso sangue de Cristo. Amém? É o único que pode limpar o teu interior, é o precioso sangue de Cristo. E então, diz que, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Quantos aqui creem que foi o Senhor que os trouxe à sua presença? Quantos aqui creem? Levanta o braço se tu crees que foi Deus que te trouxe à sua presença e que não fostes tu que decidiste ir à presença de Deus. Porque há muitas pessoas que pensam que decidiram ir à presença de Deus. Mas quando tu decidiste ir à presença de Deus, Deus já estava a fazer uma obra e pôde escolher-te a ti, porque fui eu que vos escolhi e não vós que me escolhestes a mim. Amém? Quanta dificuldade nós temos muitas vezes de assimilar esta verdade. É que não fomos nós que decidimos vir a Cristo. Foi Cristo, foi Deus que decidiu trazer-nos a Ele. Amém? E isso é uma grande verdade. Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei diante de vós e vos dei a sua terra. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Amém? Nesta passagem, destes poucos versos que lemos, há aqui uma realidade no qual eu gostaria que nos centrássemos, que é a realidade de um povo de Deus, o povo de Israel, os filhos de Deus, estavam a ser constantemente assaltados, roubados, manipulados, defraudados. E isto acontece que Deus escolhe um homem, Deus pega num homem para realmente ir falar ao povo de Deus, ir trazer mensagem ao povo de Deus. E por isso, nesta manhã, eu creio que nós nos podemos, de alguma maneira, não sei se há aqui alguém nesta condição, podemos nos identificar com este povo. A Bíblia diz que semeamos muito e colhemos pouco. Amém? Semeamos muito, por vezes na nossa vida, semeamos muito e colhemos pouco. Mas porquê é que será que semeamos muito e colhemos pouco? Significa dizer, este povo, neste então, durante 7 anos, semeava e praticamente não colhia nada. Amém? Mas eu quero voltar a levar-te ao verso número 1, que lemos, capítulo 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o Senhor e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. A pergunta é esta. O que é que temos feito nós diante dos olhos do Senhor? E esta é uma pergunta que não necessita de ser respondida. Necessita de ser meditada. Cada um de nós. O que é que temos nós feito diante dos olhos do Senhor? A Bíblia ensina que se o homem se queixa, que se queixe do quê? Do seu próprio pecado. Da sua própria maldade, não é? Do seu próprio pecado. Significa dizer que se nós muitas vezes temos motivos para ficar
revoltados, zangados, contrariados. A Bíblia diz que se nós temos motivos para isso, que devemos queixar-nos a nós próprios pelo nosso próprio pecado. Amém? E este povo, neste então, estava numa daquelas fases, o povo de Israel, nesta época, estaria numa daquelas fases as quais Paulo também mais tarde fala aos Gálatas, insensatos Gálatas, o que é que se passou com vocês? Que começastes bem e agora estáis a caminhar mal, estáis a terminar mal. E o povo de Israel, durante toda a sua jornada, digamos assim, e principalmente neste então, estava numa daquelas fases em que, de umas vezes olhavam para Deus, outras vezes voltavam as costas a Deus, andavam para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Então diz que quando nós andamos para cima e para baixo, quando nós andamos como a onda do mar, para trás e para a frente, não estamos centrados na cruz de Cristo, não estamos centrados no verdadeiro milagre da cruz, não estamos centrados no Senhor que nos chamou, que nos salvou. Quando nós não estamos centrados, significa dizer que nós poderemos ser como a onda do mar. E ao sermos como a onda do mar, estamos desguarnecidos, estamos mais voltados para as coisas naturais, para as coisas da carne, estamos mais voltados para as coisas do eu, do nosso interior, do nosso ego, e damos pouca atenção àquilo que, na verdade, deve merecer a nossa principal atenção, que é Jesus Cristo. Amém? Então o povo, neste entretanto, andaria dessa forma. Andaria dessa forma. E diz que o seu caminhar não era bom. Diz que fizeram o que era mau aos olhos de Deus. Porquê? Porque não estavam centrados em Cristo. Porque não estavam centrados na cruz. Porque não estavam centrados no verdadeiro milagre. Porque não estavam centrados em Deus. Não estavam centrados em Deus neste entretanto. Estavam, provavelmente, distraídos e entretidos com outro tipo de coisas. Da mesma maneira que em outras alturas, em outras épocas, se distraíram também com outras coisas. O seu coração foi em pós de outras coisas, afastaram o seu olhar, afastaram o seu coração, a sua mente de Deus e começaram a prevaricar e começaram, digamos que, a deturpar tudo aquilo que era o propósito e o plano de Deus. Várias vezes o povo de Israel foi confrontado com esta situação. E aqui uma vez mais. Mas Deus, que é um Deus misericordioso, que é um Deus de amor, que é um Deus que não pode negar-se a si próprio, que não pode negar a sua essência, uma vez mais Deus envia um profeta. A pergunta é, já fiz há pouco, quantas vezes o profeta já foi à tua vida? Quantas vezes o Senhor já falou ao teu coração? Como dizia o Jason, porquê endurecer? Porquê endurecer mais? Porquê prolongar mais o endurecimento do nosso coração? Porquê não nos quebrantarmos, não nos humilharmos diante de Deus? Tudo aquilo que semeamos, disso colheremos. E esta é uma verdade natural e é uma verdade espiritual. Amém? É uma verdade espiritual, mas também é uma verdade natural. E por isso, nesta manhã, eu quero te dizer que realmente, no verso 2 dizia: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porquê é que eles fizeram as covas? Porquê é que eles fizeram as covas nos montes? Porquê é que eles tiveram que se esconder? Porquê é que eles viviam escondidos, amedrontados? Porque estavam debaixo do domínio dos midianitas. Porquê é que nós muitas vezes vivemos atemorizados, amedrontados? Com receio de tudo e mais alguma coisa? Com incertezas quanto àquilo que vai acontecer? Porquê é que nós vivemos assim? Seguramente porque estamos debaixo do domínio não do nosso libertador, mas provavelmente estamos debaixo de um outro domínio qualquer. Amém? E essas é as covas que estamos aqui a falar. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Já ouvimos isso dezenas, centenas de vezes. Não me quero repetir. Jesus veio para nos libertar.
Jesus veio para que no meio do deserto nos possamos entender que é possível abrir covas e Ele enchê-las de água. É nesta liberdade, é nesta visão, é nesta verdade, é nestes princípios que nós temos que viver a nossa vida. Muitas vezes temos que viver a nossa vida obedecendo a leis, vamos dizer, espirituais, sem que possamos apalpá-las, sem que possamos vê-las. São leis espirituais. Não as vemos, não as apalpamos, mas por fé, e terá que ser por fé, vamos em direção às mesmas. Amém? Isso é o que vai fazer a diferença na nossa vida. A diferença na nossa vida não vai ser como o povo de Israel, que trabalhava e tinha talvez que arranjar alguns estratagemas de ter, portanto, azeiras escondidas, onde malhavam o trigo, onde malhavam isto, onde malhavam aquilo. Provavelmente teriam que ter aí algumas estratégias para que os midianitas, quando viessem de uma forma fácil, não os descobrissem. Provavelmente eles já tinham algumas estratégias. Mas a estratégia principal, a mais importante estratégia que eles tiveram foi quando quê? Quando clamaram a Deus. Porque diz que Deus ouviu. Amém? Estão a entender? Deus ouviu o clamor do povo. A maior estratégia que tu tens na tua vida para poder afastar os teus inimigos de ti é clamar a Deus. E porquê? Porque a oração é a arma mais poderosa que nós temos na nossa mão. Amém? É a arma mais poderosa, é a oração. A oração do justo tem... É tremendo que Deus não espera que tu sejas um guerreiro equipado com capacidades próprias, intelectuais, físicas, académicas. Se as tiveres, ok. Se as tiveres, ok. É um acrescento. É uma área mais na tua vida que está desenvolvida. Se as tiveres, mas não precisas de andar a levantar ferros todos os dias. Não é preciso, não faz falta. Se levantares para te sentires bem, faz-o também. Mas não é o principal, não é o prioritário. O prioritário é o clamor a Deus. Então, no meio disto tudo, diz que eles estavam condicionados aos midianitas e aos inimigos. A pergunta é, ao que é que nós estamos condicionados? O que é que nos condiciona? Eu não estou a perguntar para que tu me respondas, eu estou a perguntar para que tu faças essa pergunta a ti próprio. O que é que me condiciona? Debaixo de que domínio é que eu estou? Jesus é a liberdade. Onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. É uma frase feita, não é? É uma frase bíblica que está feita, já toda a gente diz, ao mesmo, diz isto, isto já foi repetido não sei quantas vezes. Mas são frases pequenas que, na verdade, que estão feitas, e estão feitas há muitos anos, mas que são reais. Amém? Aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Quando a igreja tem ausência de liberdade, qual é o Espírito que reina sobre a igreja? Qual é o Espírito que reina sobre a minha e a tua vida quando há ausência de liberdade? São perguntas que é importante que nós meditemos nelas. Os midianitas fizeram com que o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, fosse obrigado a esconder-se em covas, nos montes. Elias foi obrigado a esconder-se numa cova. Orou para que parasse de chover e durante 3 anos ou 3 anos e meio não choveu. Orou para que chovesse e voltou a chover. Tremendo homem usado por Deus. Amém? Tremendo homem usado por Deus. Derrotou centenas de profetas de Baal. Derrotou-os de uma forma miraculosa, com a manifestação tremenda do poder de Deus. Homem usado por Deus. No entanto, numa etapa da sua vida, e teria tido outras, teve que se esconder. O que é que nos leva? Quais são os sentimentos? Quais são as emoções? O que é que está dentro de ti e de mim que nos leva a estar escondidos, às vezes por uma semana, às vezes por um dia, às vezes por um mês, às vezes por um ano e às vezes uma vida inteira? Uma vida inteira escondidos.
Porque isso é a nossa tendência humana, é escondermos-nos. Se não, vai lá, Gênesis, vai lá ver qual foi a reação de Adão. Quando soube que realmente tinha errado, qual foi a reação? Escondeu-se. E nós muitas vezes passamos épocas mais pequenas, menos pequenas, épocas largas, grandes. Às vezes há pessoas que andam uma vida inteira escondidas. E da mesma maneira que Deus chamou Adão, Deus chama-te a ti. Deus já te chamou. Amém? Deus já te chamou. Está em ti e em mim. Não permanecermos nas covas, nas fendas dos penhascos. Lá no livro de Cantares dos Cantares, diz que o noivo chama a noiva e diz: vem, pomba minha, tu que estás escondida nos penhascos. Está a chamar a igreja, está a chamar uma igreja caída, está a chamar homens e mulheres que estão escondidos em si próprios, que têm covas no seu coração, dos quais preferem permanecer lá, em silêncio, fazendo aquilo que é o básico, o exigível para poder permanecer vivos, e ali estão nas covas, não deitando a cabeça de fora para ver onde está Deus, onde está Deus. A palavra de Deus ensina que devemos procurar Deus como tanteando, como um cego, sabes? A tantear à procura de Deus. Tu e eu, na nossa vida, temos que procurar Deus tanteando. Muitas vezes tu vais andar assim com os olhos abertos e não vais ver Deus em lado nenhum. Muitas vezes isso vai acontecer na minha e na tua vida. E muitas vezes vais parecer como um cego a apalpar onde é que anda Deus e não o vês de maneira nenhuma. Mas a palavra de Deus incentiva que devemos procurá-lo, devemos buscá-lo enquanto é tempo. Porque está em ti, está em mim, não perdermos a nossa fé e não deixarmos de procurar Deus. Pode haver etapas em que necessário, como Elias teve que ir à cova, porque decidiu meter-se numa cova. E logo de seguida Deus foi chamá-lo. E Deus tem-te chamado da tua cova. Eu tenho a certeza que há aqui pessoas que têm covas no seu interior, no seu coração. Deus tem chamado estas pessoas das suas covas. Podem-me dizer qual é o carro que passou ali, por favor? Não é que eu não olhei, mas vi que algumas pessoas olharam. Qual é o que passou? Mas não viste qual é que foi? Zé Pedro ouviu o barulho, mas não viu. Estava a prestar atenção naquilo que eu estava a dizer. Qual é a cova? Posso enumerar uma delas? A frustração. Podemos intitular uma das covas como sendo a frustração. Podemos todos cair em frustração, deixa que te diga. Aqui não há superpoderosos da fé. Todos podemos cair em frustração na vida. Em algumas etapas da minha vida tenho caído em frustração, mas pela misericórdia de Deus tem-me levantado dessa cova. O mais importante, o mais grave não é que tu caias em frustração. O mais grave é se tu cais em frustração e não sais dessa frustração. Isso é que é o grave na nossa vida. Estão a entender? O maior problema não é que tu erres, não é que tu cometas o erro. O maior problema é quando tu não reconheces esse erro e não te arrependes do erro. Esse é que é o verdadeiro problema. Porque a nossa condição é de quê? Pecadores. Então teremos que assimilar que errar, pecar, transgredir, se calhar sair frustrados, vamos passar por essa cova. Provavelmente alguns permanecem nessa cova durante uma semana, durante um dia, alguns permanecem durante um mês, e outros há que estão na igreja, que estão nessa cova há anos. Há anos que preferem viver nessa frustração. É uma decisão, pessoal. Porque a palavra de Deus tem vindo às suas vidas falar e dizer: vem, pomba minha, o inverno já passou. Deixa lá dessa frustração. Não te faças de mártir. Não te faças de mártir. Sai dessa cova. Clama a mim. E Elias, o Senhor foi chamá-lo e Elias saiu. E quando Elias saiu, sabes o que é que ele fez? Foi passar por outras etapas da sua vida, nada gloriosas, mas teve que as passar. Às vezes pensamos que estamos metidos aí na cova da frustração e tal. Estamos à espera que venha o profeta de Deus dizer: coitado do rapaz, está frustrado. Vamos colocá-lo aqui no pináculo, no sítio mais alto, porque ele já vive frustrado há muito tempo. Elias teve que sair da cova da frustração
e provavelmente de outras covas, e teve que ir fazer o ministério que Deus lhe mandou. E não foi nada fácil. Porque se tu leres a história de Elias, tu vais ver que todo o trabalho que Deus lhe mandou fazer não foi de ir de glória em glória. Sim, o nome de Deus saiu glorificado, porque esse é o propósito. Mas a vida de Elias teve que estar subjugada à vontade de Deus. E a nossa vida, a tua e a minha vida, é para estar subjugada à vontade de Deus. Muitos querem pertencer à casa de Deus, querem pertencer à igreja do Senhor. Muitos um dia decidiram entregar a sua vida a Cristo, porque o Senhor os recebeu, como recebe a todos, e creem que é para viver uma vida de esplendor. Às vezes deixamos-nos cair nesse erro. Não é para viver metidos em covas, mas também não é para sermos nós a sair na proeminência. É para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Eu gosto de esclarecer estas coisas, porque às vezes há a tendência de pensarmos, e há por aí umas quantas doutrinas que vêm colocar o homem lá no sítio alto. O sítio mais alto é ocupado por Jesus. E quanto mais te baixares, mais Jesus vai crescer em ti. Quão difícil é baixarmos-nos. A cova da frustração é terrível. Pessoas jovens que vivem frustradas porque as suas ambições não tiveram uma conclusão para a qual viviam. É frustrante ver jovens que vivem frustrados porque realmente não conseguiram ainda encontrar aquilo que procuram. E não só jovens, pessoas de mais idade, dominados pelo inimigo das nossas almas, sem a capacidade de ver a luz de Cristo a brilhar à sua volta, sem capacidade de poder receber a palavra de Deus, que faz toda a diferença. Porque a palavra de Deus faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Porquê? Não porque eu digo, mas porque a palavra de Deus diz que ela é o quê? Ela é poder. A palavra de Deus na tua vida e na minha vida e na vida dos irmãos é poder. É poder para a salvação. Ela sustém os nossos pés. Se não fosse a palavra de Deus a suster-nos, se não fosse a grande misericórdia de Deus, que seria de nós? Que seria de nós? Que seria de nós se o Senhor não nos tem alcançado? Há um louvor assim. Eu gosto muito desse louvor. Que seria de nós? Pois é, o povo tinha que se esconder nas covas. Abriram as suas próprias covas. Abrir as próprias covas. Decidir viver assim. A decisão é tua, a decisão é minha. Mas quero dizer nesta manhã que há uma novidade. É que Jesus Cristo espera que tu mudes essa decisão. A decisão de viveres frustrado. Porquê é que vivemos na cova? Por medo? O medo é terrível. O medo é terrível. O medo do... E não é o medo de fazer isto ou de fazer aquilo. O medo do futuro. A incerteza. A incerteza. Não estamos muitas vezes preparados para viver com a incerteza, com o viver pela fé. Sim, porque viver pela fé é viver sempre dependente da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Basicamente, não é? Na convicção de que as coisas que se esperam já estão alcançadas. Amém? Ou seja, viver pela fé é viver com a certeza naquilo que não se vê. E por isso muitas vezes temos que deixar de raciocinar humanamente falando para poder deixar que venha o vento de Deus, o vento do Espírito e nos conduza. Porque em muitas etapas da nossa vida, mas quão difícil é fazer isto? Abandonar-nos à incerteza das coisas de Deus. Muitas vezes na nossa vida vamos estar nessa parte. Nessa parte da caminhada, que é, não vemos e temos que estar pendentes. Sabes, eu ontem falava
com os irmãos, que era aprender a estar com uma cana verde. Sabes? A cana verde, há uma cana que não sei se é na China, se é na Índia, que eu há tempos li. Uma cana que ela passa, creio que são alguns anos, debaixo da terra sem aparecer. Só no, como é que chama? Na raiz, não é? E de repente, quando começa a crescer, em poucos meses, vai a uma altura tremenda. Então diz que os ventos fortes vêm sobre aquela cana, ela quase que toca no chão com a ponta, mas quando o vento vai, ela volta para cima. E sabes porquê é que isso é possível? Porque o fundamento é o que conta. Tem um bom fundamento. Se tu tens um bom fundamento na tua vida, se o teu fundamento é Cristo, não vais ter muitos problemas em atravessar aqueles momentos de incerteza. Porque tu sabes que estás fundamentado, estás baseado numa fé verdadeira, numa fé legítima, numa fé real. Amém? Então, quando tu estás baseado nisso, tu erras, tu patinas, como se costuma aqui dizer entre nós, tu patinas, tu tropeças e tal, mas tu vais e levantas-te outra vez. Porque o teu fundamento é forte, é seguro. Mas há pessoas na igreja cujo seu fundamento não é seguro, não é forte. Porque não têm olhado para Deus. Porque têm andado como a onda do mar, como o povo de Israel neste entretanto. Tirou os olhos de Deus. Começaram a fazer coisas contrárias à vontade de Deus. Começaram a fazer a sua própria vontade. Tal qual como quando Moisés subiu ao monte e ficou Arão a tomar conta do arraial e o povo começou a pressionar Arão e arranjou forma de construírem um Deus. Começaram, por assim dizer, a manipular. Um homem que provavelmente não teve a capacidade, porque não tinha provavelmente a mesma base de fé e de confiança que tinha Moisés. E deixou-se levar. Não teve a capacidade de ser firme. Não teve a capacidade. E muitas vezes nós vamos necessitar desse fundamento. Em toda a nossa vida vamos necessitar desse fundamento. Porque senão vão vir os midianitas, os do Oriente, os do Ocidente e de onde quer que seja, e põem-nos a correr. Põem-nos a correr. Alguns vão-se embora do ministério. Quando eu digo ministério, não me estou a referir nem à Igreja Corpo do Messias, nem a Remar. Vão-se embora do ministério para o qual foram chamados por Deus, independentemente do nome do ministério. Porque decidem um dia, e eu conheço, vamos dizer muitas, conheço algumas pessoas, porque decidem um dia tomar um novo rumo nas suas vidas. E se por acaso, por algum motivo, se vem à conversa o porquê, a razão de o fazerem, tu ouves uma série de razões, uma série de motivos, mas quando no final da conversa tu te apercebes e vais a saber que afinal não era nada daqueles motivos que os levaram a tomar um rumo na sua vida. Foi pura e simplesmente que tiraram os olhos de Deus. Tiraram os olhos de Cristo. Por algum motivo. Há muitas formas de tirar os olhos de Cristo. Por algum motivo. Na hora da partida sempre temos a tendência de dizer: foi por este motivo, foi por aquele, foi pelo outro, foi pelo outro. Hoje mesmo poderá haver aqui pessoas nesta sala que realmente, se tiverem que abandonar o ministério para o qual Deus os chamou, vão, digamos, anunciar uma série de motivos pelo qual o fazem. Mas quando na verdade o principal motivo é por tirar os olhos de Deus e começaram a enfiar-se na sua própria cova. Nas suas próprias covas. Começaram a colocar os olhos no seu próprio interior, nos seus próprios interesses, nos seus próprios projetos, nos seus próprios planos. Já não faz sentido aquilo que está à sua volta. A obra de Deus já não faz sentido. E claro, e começa a vir os inimigos e a sussurrar, a alimentar o coração de ideias contrárias ao propósito de Deus. E como do coração procedem as saídas da vida, mais tarde ou mais cedo, dão o passo.
Mas isto porquê que acontece? Porque realmente a obra de Deus, o ministério, já não é um ministério glorioso de Deus? As pessoas já não vivem felizes a servir a Deus? Não há pessoas mais felizes no mundo, deixa que te diga, não há pessoas mais felizes no mundo do que aquelas que, com integridade, têm a sua vida entregue a Cristo. Não há pessoas mais felizes. Sabes porquê? Não porque eu o diga, mas sim porque o homem só está completo quando tem Cristo na sua vida. Os dias que eu me sinto mais gozoso na minha vida, mais completo, é os dias em que realmente eu posso buscar a Deus. Quando eu não o faço, começam a surgir-me dúvidas na minha vida. E eu creio que isto é comum a todos nós. Portanto, aquilo que eu te digo é, não tires os olhos de Deus. Não endureças o teu ouvido à voz do profeta. O profeta traz palavra de Deus. Pode ser uma palavra louca. Para Naamã, capitão do exército da Síria, também era uma palavra louca. O quê? Então eu na minha terra tenho lá o rio... como é que se chama os rios? Não. Como é que era, irmão? Efarfar, exatamente. Que são rios tão limpos, tão maravilhosos. E agora este homem manda-me lavar 7 vezes no Rio Jordão. Pelos vistos, o Rio Jordão naquele então era um rio sujo, contaminado. Pelos vistos. Ficou indignado. Endureceu o ouvido, endureceu o coração à voz do profeta. E por isso é que os midianitas e os do Oriente e os de todo o lado vinham e faziam o que queriam com o povo de Deus. Provavelmente há pessoas aqui nesta sala que não têm a capacidade determinante de decidir pela sua própria vida. Estão sendo sempre manipulados por alguém ou por algo. Estão convencidos muitas vezes que estão a fazer a sua própria vontade, mas não estão. Porque o inimigo das nossas almas é astuto. Ele faz crer que tu és dono do teu nariz. Quantas vezes nós já ouvimos esta frase? Eu sou dono do meu nariz. Não és dono de coisa nenhuma. Tu fabricaste alguma coisa para seres dono? Alguns dizem... Ontem recebi a visita dos meus pais e dizia ao meu pai para a Rada: a minha neta é bonita, não é? O meu pai, pronto, é um avô babado. Como que dizendo que a neta saía ao pai, que sou eu, e dizia para a Jade: pois, porque o pai é bonito, não é? E eu assim, ainda bem que não está aqui o Fausto, senão isto vai já aqui uma barraca. Está aqui já a barraca montada. Significa dizer, irmãos, que nós não fizemos nada. A tendência de nós, algumas vezes, é: olha os meus filhos, olha tão bonitos, olha para mim, vê lá se não é tal e qual o pai. Tão lindo que é o menino, tão lindo que é a menina, tal e qual a minha cara. Ficamos babosos, não é? Mas nós não fizemos nada. Toda a glória, toda a honra é para Deus. Porque a Ele tudo pertence. Ele é quem projetou todas as nossas vidas. Amém? Eu não sei se a cova do medo é aquilo que tem impedido que tu realmente fundamentes, baseies a tua vida no verdadeiro fundamento que é Cristo. Sai dessa cova. Vai lá Cantares de capítulo 2, verso 10. Ou verso 9, por aí. Pomba minha, amada minha, vem. O Senhor constantemente está a dizer: vem à minha presença. Entrega-me o teu coração. Entrega-me a tua vida. Entrega-me os teus projetos. Tens projetos? Traz-me os projetos. Quem é que te disse a ti que eu não vou usar esses projetos para poderes pô-los em prática? Quem é que te disse? Afinal, quem pensas tu que eu sou? Poderá o Senhor perguntar-nos. Então, sou algum legislador que tudo aquilo que tu trazes como projetos eu vou chumbar? Traz os teus projetos. Não queres fazer projetos fora de mim, porque são falíveis, são vulneráveis, não estão fundamentados numa fé verdadeira, viva e eficaz. Então, traz-me os teus projetos antes de os pôres em prática. Antes de tomares decisões na tua vida, traz-me o projeto. Vamos dar uma vista de olhos ao projeto. Vem cá comigo, senta-te comigo, diz o Senhor. Anda a dar uma vista de olhos no teu projeto.
Senhor, sabes, é que eu tinha esta ambição, tenho esta vontade, eu não gosto desta área, não gosto daquela, isto aqui está-me a deixar um bocadinho tal e tal. Ok, esse é o teu projeto, então vamos aqui melhorar o projeto e vais ver que eu apresento-te um projeto que vai servir os teus interesses também. Porque eu quero que tu estejas feliz na minha casa, para que o meu nome seja honrado e glorificado. Porque eu não sou honrado e glorificado por vasos de desonra, obscurecidos, tristes, sem visão, sem objetivos. Eu sou glorificado quando a minha igreja é uma igreja que resplandece a minha luz, a minha alegria, a minha vitalidade, a minha força. Estão a entender? Então alegrem-se no nome de Jesus. Ou é preciso eu dizer uma piada? Eu não tenho jeito para piadas. Não tenho jeito para pregar, não tenho jeito para tocar. Não tenho jeito para nada. Às vezes entro nesta frustração, nesta cova. Não tenho jeito para nada. E é que a verdade é que eu não sei fazer nada. Quando me ponho a pensar bem, eu digo assim, eu não sei fazer nada. Se eu hoje determinasse no meu coração abandonar o propósito de Deus, o ministério, abandonar a casa de Deus, e dissesse assim, Deus, ok, fostes muito fixe até o dia de hoje, mas amanhã tenho ali... Eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada. E agora tu pergunta, tu nunca fizeste nada? Já trabalhei, mas não sei fazer nada. Por isso é que eu acho maravilhoso Deus na minha vida. É porque eu não sabendo fazer nada, eu consigo ter a percepção, eu consigo ver que Deus é comigo porque eu não sabendo fazer nada, Deus me quer colocar em tantas e tantas coisas que eu digo, mas como é que eu vou fazer? E é Deus quem faz. Uma boa parte das coisas eu faço mal. E Deus corrige. Algumas trazem agravo sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre o ministério. Mais importante ainda. Muitas das coisas que eu faço mal, às vezes trazem agravos sobre o ministério. E eu tenho que reconhecê-lo. Amém? E às vezes entro na cova da frustração. E depois entra na cova do medo logo a seguir, porque já não quero fazer aquilo outra vez, porque sei que estou frustrado, vem medo e já não quero fazer outra vez. Não, tenho que sair da cova. E Deus tem-me falado que eu tenho que sair da cova. Eu tenho que sair das minhas covas, para que realmente Deus possa falar à minha vida e possa usar-me, e possa trabalhar em mim, e possa continuar a obra para a qual Ele me chamou. Quando Elias estava na cova, Deus não podia trabalhar, então Deus chamou-o da cova. Anda cá, Elias. Quando Adão estava escondido, Deus chamou, anda cá, Adão. Anda cá, porque isto aqui não se encerra só em ti. Ou seja, o meu propósito não passa só por ti. Há muito mais para fazer. Amém? A cova do medo, a cova da frustração. E o desânimo? Aí, o desânimo. Como estaria aquele povo que sempre na altura das colheitas... Sempre que havia já umas plantinhas a nascer, já vinham os gafanhotos, levavam tudo. Como estaria um povo assim? Como estará a vida de uma pessoa que, ao final de alguns anos, olha para si própria e diz: não sinto alegria naquilo que vivo, não tenho alegria em viver, ou não sinto alegria naquilo que faço, não tenho alegria para viver, não tenho nada de meu. Como se sentirá uma pessoa assim? Eu já me senti assim. E hoje, pela graça de Deus, eu posso entrar nessa cova e sair dela rapidamente. Amém? Às vezes não tão rápido como eu gostaria. Mas é importante, é nós sairmos da cova. Porque o Senhor está a dizer, vem, amada minha, vem porque o inverno já passou. Foi uma situação, foi um tempo, foi um patamar da tua vida, foi um momento, ok? Tira uma aprendizagem dessa situação. Aprende com o erro. Aprende com o erro. Por isso eu dizia no início, não está mal errar, ou seja, não é que não esteja mal, o problema maior não é o erro, o problema maior é nós não aprendermos com o erro. E quando é que nós não aprendemos com o erro? Quando não reconhecemos o erro e quando não nos arrependemos pelo erro. E o povo não estava a olhar para Deus, não tinha a capacidade de poder ver quão errados estavam e tiveram 7 anos a ser usurpados. Usurpados, tudo, levavam tudo. Não tinham autoridade sobre nada. Vinham os inimigos. E às vezes na igreja poderá haver pessoas assim. Mas eu vou voltar-te a dizer, livro dos cantares, o Senhor está-te a dizer, levanta-te, amada minha, levanta-te, igreja minha, porque sou eu que te chamo. O inverno já passou. E depois diz mais, diz uma coisa tremenda que é,
A tua face é bela e a tua voz é suave. E quando a gente olha uns para os outros e diz assim, pô, como é que Deus pode dizer que aquela pessoa tem uma face bela? Com uma cara daquelas. E alguns dirão de mim, claro. E a tua voz é suave. Alguns estão a cantar, parece uma cana rachada. Mas maravilhoso é Deus que mesmo como uma cana rachada, Ele diz que a nossa voz é suave. Porque Ele é quem aperfeiçoa a tua voz e a minha voz. Amém? No meio dos teus erros, das tuas deficiências, das tuas lacunas, daquilo que deverias ter e não tens, daquilo que devias fazer e não fazes, no meio disso, Deus aperfeiçoa-se. É incrível. Amém? É incrível. Quando nós saímos da cova, do desânimo, Deus aperfeiçoa-se. Quando nós saímos da cova da frustração, quando nós saímos da cova da derrota, Elias tinha vencido os profetas, no entanto, deixou-se mover por medo, entrou em frustração e foi-se esconder numa cova porque sabia que estava a ser perseguido. Um homem que tinha invocado o nome de Deus para deixar de chover e deixou de chover. O milagre tinha acontecido. Então, se isto acontece com um homem como Elias, o que poderá acontecer connosco? Amém? O que poderá acontecer? Então, o desânimo é tremendo, o desânimo. A Bíblia diz que a Bíblia diz que o ânimo suporta a doença, a enfermidade, não é? Do homem. Mas ao homem desanimado, quem é que o suportará, não é? Já ouvimos isto aqui algumas vezes, creio. Presta atenção. O ânimo suporta a enfermidade do homem. E nós começamos a pensar em enfermidade e o que é que levamos logo a HIV, hepatite. Epá, então se é assim já tenho a cura para o HIV. Enfermidade do coração, enfermidade da alma. Almas que estão enfermas, estão doentes, porque realmente têm sido vituperadas, têm sido assaltadas. Almas que realmente o inimigo tem tratado mal. Almas que chegaram a um ponto e que não têm gozo naquilo que fazem, não encontram sentido na vida que vivem. Almas que estão doentes, estão danificadas, foram espezinhadas. Então, quando a palavra de Deus diz que o ânimo suporta a enfermidade do homem, para mim, a primeira enfermidade que é suportada é a enfermidade da alma. E esta é a principal, porque quando tu tens uma alma enferma, provavelmente poderá ser que todo o teu corpo esteja enfermo. Amém? Se o teu coração está enfermo, provavelmente o teu corpo está enfermo. Sai dessa cova, sai da cova do desânimo, sai da cova da frustração. Em nome de Jesus, digo-te eu, peço-te eu, sai daí dessa cova. Sê feliz. Sê feliz no ministério. Deus tem tanto que tu não vais poder conseguir abarcar tudo e sabes o que é que vai acontecer? De uma forma prática vais fazer a vontade de Deus, que é, Deus vai-te dar tanto que tu vais ter que dar aos demais. Amém? Acaba por ser natural. Deus quer dar tanto àqueles que o busquem, Deus quer te dar tanta alegria e tanto gozo que aonde tu estejas, essa alegria e esse gozo possa passar para os demais. Não é só para tu seres feliz e alegre e gozoso. Então sai da cova. Sai dessa cova de medo. Medo de dar um passo de fé. Medo de confiar no desconhecido. Medo de confiar em Deus. Medo de entregar de uma forma genuína, de uma forma real a vida a Cristo. Entrega a tua vida a Cristo de uma forma integral. Não olhes mais para trás. Não faças como a mulher de Ló. Não olhes mais para trás. O propósito é para a frente. A perspectiva de Deus é sempre para a frente. Esquecendo as coisas que estão para trás, diz a palavra de Deus. Caminham agora para a frente. O teu passado é a tua história. Não o vais apagar. Deus não vai apagar o teu passado. Porque pelo teu passado, pela tua história, é por isso que estás aqui. É o que te trouxe aqui esta manhã. Foi o teu passado. Então, não vale a pena querer apagar o passado.
Mas não vale a pena viver carregando o passado. E há pessoas na igreja que carregam o passado como uma mochila cheia de pedras. Carregar o passado. Não carregues o passado. Sai dessa cova. As covas de que estamos a falar não são as covas que Deus enche com água no vale. São as covas que tu tens aberto. Tu e todos nós aqui, que ao longo da vida fomos abertos no nosso coração. Covas nas quais nos escondemos e nas quais vivemos encarcerados. Encarcerados. Somos filhos de Abraão, como dizes tu, que não somos livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sereis verdadeiramente meus discípulos, se fizerdes a minha vontade. E isso é ser livre, é poder fazer a vontade de Deus. Amém? O Senhor vos abençoe. Fica a mensagem.